Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. E esse episódio vai começar de um jeito diferente. Diz. Essa convidada é alta astral. Nós vamos começar do jeito que estava nos bastidores. Vai. Puxa o som, Ellen. Ela só canta no off. Já vem. Só paro na segunda, beijar no modo replay. O paredão, abri, virei, começar no guti-guti, acabar no toma, vai! Se prepare que o podcast vai ser assim. Animadíssimo. É que eu não conheço essa música, né? Fiquei rodada aqui. Ela é mais no rock and roll. Obrigado. A gente é mais na felicidade. Obrigada pela inclusão. E aí, Carlinha, além de ser alto astral, apresenta aí a nossa convidada de hoje. Vamos lá. O Ellie Evelyn, diretamente de Surubim, como você já falou. Errado. Diretamente de João Fredo, Pernambuco. Olha só como ela fala com orgulho. Eu sou Claro. João Fredo. É meu interiorzinho, amado. Vamos lá. Eu vou deixar que a Ellie fale o seu currículo e o seu Se currículo apresente, lá né? de 64 páginas. Exato. Se apresente, por favor. Suas formações. O que Como você já faz disseram, hoje. meu nome é Welly Evelyn. Eu sou licenciada em Química, sou mestre em Ciências de presta Materiais e atualmente eu sou doutoranda em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Show. Estou no meu segundo ano de doutorado e, se Deus quiser, se Ele permitir, daqui a 2 anos estarei com meu título de doutora em Química. Top de verdade, vocês já viram que esse podcast não tá para Brincadeira. Mas qual vai ser o tema norteador desse podcast, Carlinhos? Conversar hoje sobre os desafios do trabalho longe de casa. Vocês viram, ela se apresentou, ela é natural de Pernambuco. Só que nós estamos nesse momento gravando o episódio em Boca da Mata, Alagoas. Por quê? E por que o Ela está aqui? O Hélio concursada, funcionária pública professora no estado de Alagoas. Exatamente. Foi aprovada no último concurso de 2022, 21, 21 para chamar chamado de 22. 22, isso. E há exatos 1 ano eu estou morando aqui em Boca da Mata. Lembro-me, o dia 13 de abril de 2022 foi o dia que eu assinei a minha posse, lá em São Miguel. E por isso que hoje eu estou aqui em Boca da Mata, porque eu estou professora efetivada do estado de Alagoas. Então, 1 ano por aqui. 1 ano e 10 dias. E 10 dias, exatamente, 1 ano e 10 dias. E aí, Hélio, a gente vai querendo você. E você fala quais são os desafios. A gente vai norteando, vai matando as curiosidades. Né? Sim. E eu acho que a primeira curiosidade do público é: qual é a distância? Em termos de quilômetro eu não vou saber dizer, mas Vamos pesquisar enquanto ela fala. em termos de horas eu sei, porque é um percurso que eu faço no mínimo de 15 em 15 dias. Sim. Né? Eu só queria deixar bem claro que eu sou natural de João Fredo, Pernambuco, mas eu moro em Recife, porque, como eu falei, eu faço doutorado. Sim. E aí eu estudo em Recife. Então, existem 2 percursos que eu faço. Um, quando eu fico em Recife, e o outro, quando eu vou para João Fredo. Quando eu fico em Recife, dura em média 7 horas de viagem, porque eu vou de ônibus. Então, eu preciso pegar uma van de Boca da Mata para Maceió, de Maceió para Recife, e aí eu fico em Recife para desenvolver minhas atividades na universidade. Quando eu retorno para casa dos meus pais, que é no interior, aí eu gasto mais 2 horas. Então, totalizando 9 horas de viagem. Caramba, velho. Pelo GPS, tá dando 311 quilômetros. A Recife, Pra João Fredo. Pra Recife vai dar. um pouquinho menos. Recife, Pernambuco. 2 horas a menos, né? 290. Tinha Bom. dado em quanto a priori? 311. Ah, sim. João Fredo. Sim. Pernambuco, 290. Longe. Demais, pô. Muito longe. E esse é o primeiro desafio, né? A questão da distância. Exato. É muito cansativo. E eu preciso lidar com isso, porque eu estudo, eu preciso estar em Recife, eu não posso também abdicar de ir visitar os meus pais, porque tem momentos que requer isso, eu preciso estar com eles, pelo menos visitar, compartilhar de algum momento importante, como por exemplo, a Semana Santa, Sim. que foi, não me recordo, semana retrasada... Tá com 15 dias. Início de abril, né? Isso, 15 dias. Início de abril.
eu optei por ficar aqui em Boca da Mata durante esse feriadão, porque uma semana depois era o aniversário da minha mãe. Sim. E aí eu escolhi estar com ela nesse momento que é importante. Porque você não tinha como estar 2 finais de semana Exatamente. seguidos. É humanamente, não vou dizer impossível porque é uma palavra muito forte, mas é difícil demais. Porque existe o cansaço físico, mas mais que isso é o cansaço mental. Sim. Né? Porque pelo menos eu passo a semana todinha aqui trabalhando, e aí quando eu faço essa viagem de retorno, que eu chego em Recife, eu também tenho que dar conta das minhas atividades laboratoriais em Recife, ou então voltar para João Freire para acompanhar meus pais, para visitar eles. Então é um peso físico muito grande, mas mentalmente falando também é muito cansativo, é muito desgastante. Eu acho que a primeira lição para ir do trabalho longe de casa é a abdicação, né? Quem trabalha em casa que eu falo na sociedade, Sim. poderia estar na Semana Santa, no aniversário, no Natal. Em todas as ocasiões Exatamente. especiais, né? E aí quando você fala de abdicação, me veio um momento muito forte que eu vivi aqui ano passado, né? Eu tava com um mês aqui em Boca da Mata, e aí teve o Dia das Mães, no segundo domingo de maio. E aí foi assim, um dia triste, alegre e triste. Porque alegre eu tenho minha mãe viva aqui comigo, e triste porque eu não pude estar naquele momento, naquele dia com a sua ela. mãe. Eu tive que abdicar desse momento. E hoje, graças a Deus, aliás, esse ano eu vou conseguir passar o Dia das Mães com ela, por quê? O meu aniversário é numa sexta-feira e o Dia das Mães vai ser no domingo. Vai conciliar tudo, né? Às vezes o universo conspira a favor, né? João Fredo. A gente no podcast do Anderson, Sim. a gente falou sobre. Não era sofrimento a palavra, já é premeditado e é surpresa. A gente falou sobre adaptação e resiliência. As adaptações que são premeditadas. E há adaptações que são surpresas, doença. Ninguém está preparado Ninguém para está doença. preparado, exato. Mas no seu caso, você premeditou, ou doença. Planejou, né? Planejou. São adaptações planejadas. Planejado. Pronto. Isso. Vamos lá. A gente falou um pouco sobre isso naquele podcast. E aí eu quero que você dê a sua visão, porque eu acho que tem a ver. Tem totalmente a ver. Você planejou, você fez o concurso Sabendo, né? Existia a possibilidade de passar. De passar E que se passasse, teria que passar por todo o processo. por todo esse Longe de processo. casa. Beleza, é uma adaptação planejada, mas o quanto isso ainda é difícil. Faz esse paralelo aí com a gente. Mesmo sendo planejado, Mesmo sendo entendeu? planejado. É difícil e sempre vai ser. Por que sempre vai ser? Eu não vou dizer que eu tô acostumada a morar só. Porque é uma coisa que a gente não se acostuma a ficar longe da família. Pelo menos Sim. eu não. Porque eu sou uma pessoa muito família, entendeu? Então qualquer oportunidade que eu tenho, aí eu vou pra João Fredo. Vou ficar única e exclusivamente em casa com os meus pais, matar a saudade deles. Porque é uma falta que eu sinto deles todos os dias. Principalmente aqui. Por que eu falo principalmente aqui? Porque aqui eu estou muito mais distante. Sim. Né? E quer queira, quer não, aqui eu tô sozinha, né? Falando no sentido literal da palavra. Eu Sim, sei que eu sim. conheci pessoas aqui que me edificaram, que me edificam todos os Eu tô na dias. lista, obrigada. Que somam positivamente, que quer queira, quer não, são companhia, mas não ficam comigo sempre, todos os momentos. Entendeu? Então é nesse sentido que eu quero falar. Só que desde os meus 17 anos, né, sem querer dizer que eu não estou velha, né? Eu faço 10 anos, ano que vem ainda, não estou velha. Tá não. Desde os meus 17 anos que eu decidi ganhar o mundo, né? Por quê? Menina do interior tem disso, né? Os pais investem na sua educação. Sim. Porque você é uma pessoa pobre e você só vai conseguir alguma coisa se você estudar. Certo. E eu sempre fui muito pra frente. Eu nunca deixei que o medo me barrasse. Sempre me joguei. Sempre agarrei as oportunidades que a vida me deu. E aí, lá em 2017, eu tava... Aliás, 2015. Minto eu, 2014. Eu já lá baixo mais um aninho. 2010. Não, 2014. 2002. Eu estava cursando o 3º ano do ensino médio. Em uma escola pública. Né? Minha formação... João Fredo. Minha formação inteira, ela foi uma escola pública. Com exceção do Fundamental 1 e 2. Mas ensino médio Ensino sempre médio foi... totalmente escola Exatamente, escola pública. E aí eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Show. Né? Eu com
Na época eu tinha, me ajudem, minha gente, com datas que eu sou péssima. Em 2015 eu tinha, eu acho, 17 anos. Você tem quantos hoje? Eu tenho 26. É. Aliás, eu vou fazer 26. Eu tinha 17 anos, né? Aí me surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá. Porque naquela época, não sei se ainda hoje existe um programa chamado Ganho Mundo, que foi do governo estadual, enfim, do governo de Pernambuco, né? Vai lá, é de esquece pra gente fazer Então, paralelo. e aí eu tava cursando o terceiro ano do ensino médio. E aí no primeiro semestre eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá. E aí eu focada, porque eu tinha que fazer um curso de inglês, porque eu sempre me dediquei muito. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, esforçada, dedicada. Aquela primeira da fila, era eu. Não, hoje ele não acha, não. Para localizar a trajetória. Enfim, Era eu. E aí eu fiz o curso, fiz o processo seletivo, tudo direitinho. E aí, sempre ao longo dessa discussão que a gente tá tendo, vocês sempre vão escutar eu falar a palavra Deus. Porque realmente foi um plano de Deus esse intercâmbio na minha vida. Sim. Então eu consegui sonhar o sonho de Deus. Sim. Por que eu digo que foi um sonho de Deus? Sim. Porque tudo deu certo, do início ao fim. De E eu fato. não tive que fazer um esforço sequer. E aí, todo o processo, né? Minha mãe sempre me apoiando, mas com o pé atrás, né? Porque, apesar de ser filha única, eu tenho um irmão de criação, né? Inclusive, saudades dele, que ele não está com os meus pais de João Freire, está em São Paulo, mas já ele está de volta. Mas filha única, né? Sempre tem aquele cuidado mais excessivo, E etc. você é muito nova também, né? Exatamente. 17, né? E ainda 17 mais, anos. vou ganhar o mundo com 17 anos de idade. Canadá, do nada. Do nada. Sem falar que a internet naquele tempo não é o que a gente tem hoje. Sim, com Como certeza. era que eu ia Comunicações. Exatamente. Como era que eu ia me comunicar com meu pai, com a minha mãe, com a minha família? Né? Tinha que levar essas questões em consideração. Mas o que eu queria era agarrar a oportunidade. Com certeza. Quando que na minha vida eu ia ter oportunidade igual a essa? De conhecer outro país, de se apropriar de outra linguagem, de se apropriar de outra cultura, de conhecer pessoas novas, vivenciar experiências novas. Então isso foi o que mais me pesou. E aí minha mãe me apoiando e tudo mais. Meu pai foi, assim, excelente. Sempre me apoiou também em tudo que vocês imaginassem. Minha mãe ficava com o pé atrás, mas Uelo, o que é que tu vai fazer? Tu não conhece. É uma família diferente, né? Porque nesse programa a gente era destinado, já tinha uma família certa, já tinha uma casa Sim. certa, Sim, já tinha escola, eu lembro tudo disso. organizado, tudo organizado. E aí, mas com o pé atrás, mas ela deixou, né? Poderia morrer lá facinho, né? Ela deixou. Aí lembro-me como se fosse hoje, o dia da viagem. Pronto, foi um desespero tão grande. Meu também, porque eu nunca tinha saído debaixo da asinha da minha mãe, né? Então venhamos e convenhamos, nunca tinha saído debaixo da asa da minha mãe. E todo o cuidado dela, que é entendível, né? Eu não sei nem se existe essa palavra, é Sim, entendível. existe. Eu aqui inventando neologia. Professora Roberta disse isso. Roberta, E aí foi aquele chororô, aquele desespero. Mas o L não vai, mas eu vou, eu tenho que agarrar essa oportunidade. E aí, resumindo, eu fui. E aí já começou daí, né? Eu lancei o meu pé no mundo. Eu meti a cara, porque eu sempre sou assim. Eu meto a cara. Eu sei que aquilo vai me fazer bem, então por que eu vou me afastar? Sim. Eu vou em busca, porque aquilo ia agregar. Porque aquilo ia agregar. Professora Roberta disse que não existe. Agregar. Não, Roberta, valeu, não. E eu não tô falando tanto em termos de currículo, mas em termos de pessoa. Eu ia Experiência, crescer, né? experiência de pessoa, Sim, de sim. personalidade. Eu ia crescer demais vivenciando aquilo que, como eu falei, foi propósito de Deus. Por quê? Eu digo que foi propósito de Deus quando eu me comuniquei a primeira vez com a minha família que ia me abrigar lá. O nome da minha mãe lá também era Ângela. O nome da minha mãe, minha mãe. Que reserva, que coincidência. Não, Exatamente. Massa, velho. demais. E aí, porque antes da gente ir viajar propriamente dito, né? A viagem propriamente dita, a gente recebe toda a papelada, tudo Sim. mais, tudo organizado, recebe o nome da família, tudo. E aí a gente recebe o contato para entrar em contato imediato com a família, conhecer, né? Saber quantos irmãos ia ter na casa e tudo mais. E aí quando eu vi o nome assim, Ângela, eu disse, olha aí. Cidade. Johnny Elfrid.
Angel. Não, eu sou nada John Elfman. Dá muita coincidência. E aí, só pra encurtar a história, fiz esse intercâmbio. Foi fácil? Não foi. Não vou dizer que foi fácil, porque Você ficou não quanto foi. tempo lá? 6 meses. Menina, Passei 6 meses. muito Peguei de tempo, fevereiro né? até julho. Não, a primeira experiência. Exato. Com Exatamente. 17 anos. Não foi fácil porque eu fui lançada num país que não falava a minha língua. Uhum. Eu tava num país estranho, então eu tinha que me adaptar àquela realidade. Uhum. E eu não falava inglês Inglês fluentemente. fluentemente, né? Não. Eu fui literalmente com a cara Eu e sou papagaio. hi. Só, oh, não. Hello, my name is Welly. May I come in? Can you help me, please? A frase que eu decorei. help me, please? Can you help me, please? I need help. How do you say maçã in English? Na dúvida, não. Não. No. Não. Exatamente. E aí eu fui muito abençoada com a família que me recebeu lá, porque até hoje a gente tem contato. A minha mãe, eu digo mãe, porque ela realmente me tem como uma filha. E ela disse, qualquer momento que você quiser vir pra cá, você sabe que você tem uma casa, você tem um lar, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem irmão. Então eu conheci Que massa. amigos amizades que eu consegui construir ao longo da vida. Então Aham. fazem, acredito que 9 anos, né? 2015. Foi em 2000 e... Isso. 15. Isso, não. 9 não. Fez 2000, a gente é 2003, né? 8. 8 Na minha anos. cabeça já tava É 2024. Exatamente, 8 anos também em fevereiro que eu fiz a viagem. Não. Então, muitos eventos assim importantes na minha vida. Fevereiro, o dia que eu viajei, fevereiro, dia da minha posse. E aí, só recapitulando, é a ideia inicial. Então, foi um choque muito grande de realidade, de saudade, de comunicação. Eu não tinha comunicação com os meus pais diariamente, né? E naquele tempo a gente usava o Skype, né? Pra... O Skype. Skype, exatamente. Skype. Cell. Ela já tá no inglês, né? O Skype. Eu achava que E era além MSN, disso, né? e além disso, Não, MSN. nada. Eu usava MSN quando eu tava no ensino médio, 2009. 2015. Já era Skype, né? É, pô. era o Skype. MSN era ótimo. Volta, tremer a tela. Enfim. Sim. Jornalzinho. Bum. Bum. Ai, meu Deus, quem viveu MSN vai entender. É, Mas uma não. E aí, aquela- só voltando, utilizava-se o Skype naquela época, só que detalhe, na minha casa não tinha computador, né? E aí minha mãe dependia de uma colega minha, uma amiga que ajudou demais, Sim. né, durante esse período, que levava o computador lá pra casa. Então, enfim, não era uma comunicação que eu tinha com ela diariamente, passava-se semanas, e isso não dá pra sentir a angústia de uma mãe. Eu falo porque eu não sou mãe, mas assim, eu me coloco no lugar dela, Você ficar sabe? dias e Exatamente. dias sem saber da filha Em outro país. em outro país. Não Com é? outras pessoas, com outra É família. complicado. Quando viaja no mesmo país, você ainda pensa assim, não, se der qualquer coisa errada, pego o carro, o avião, Eu vou lá, né? Eu vou lá. Exatamente. Mas outro país, Mas em não. outro país, com pessoas que a sua família não conhecia, É outra zero realidade, zero contato, complicado. Isso aí, Vai. Você. isso aí foi um primeiro estágio. Por que eu digo que foi um primeiro estágio? Interior a gente sabe, né? Aqui Boca da Mata, interior, não tem universidade. Sim. E aí, se você quiser estudar, se você quiser fazer uma universidade, uma faculdade, você tem que sair. Sim. Não é diferente de João Freire, não tem universidade. E aí, no ano que eu voltei do Canadá, que foi em 2015, foi o ano que eu me formei, né? Eu passei 6 meses iniciais no Canadá e os outros 6 meses finais no ensino médio, concluí o Sim. ensino médio normalmente. E aí foi o ano da minha formatura. E aí eu prestei vestibular, fiz Enem. A única certeza que eu tinha é que eu não queria ficar parada, eu não queria ficar sem estudar, eu queria fazer alguma coisa. E mais uma vez, Deus me presenteou com a licenciatura. Eu falo me presenteou porque hoje eu não consigo mais enxergar longe da docência. Por maior que seja a desvalorização, porque a gente não pode romantizar isso, Sim. né? Por maior que seja a desvalorização, as condições de trabalho, tudo Os mais, salários. o salário. Mas é uma coisa que eu abracei e eu sou feliz em ser professora, né? Em realizar a profissão que eu escolhi, Aham. né? E aí a química ela veio de presente também. Ah, você, né? Bandeira, De bandeira. presente também, porque veja só a história. No meu ensino médio, eu pensava, eu almejava fazer enfermagem. Logo eu que não posso ver um sangue na minha frente. Eu disse, de onde veio essa ideia de ULL?
Eve A da enfermeira. Silveira A enfermeira. fazer enfermagem. Sim, enfim, né? Vou tentar. Aí pronto, tentei, não consegui. Aí abri o vestibular do IFPE, né? Que foi onde eu Sim. me graduei, no IFPE, Campus Vitória de Santo Antão. Inclusive, um beijo para os meus professores do campus, que é uma mãe, aquele campus. E desde nova, ela teve a distância como um desafio na vida dela, mas ela não se absteve de se desafiar. Ela sai de casa para o intercâmbio, Isso. ela volta a sair de casa Pra fazer pra faculdade. faculdade. A graduação. Ela volta a sair de casa para trabalhar, que é o emprego dela hoje, atual. Então assim, na irmã do interior, a realidade de vida dela, o desafio dela sempre foi a distância. A distância. E eu a falo- vida toda, né? Exato. A vida toda. E eu falo que agora é bem mais porque eu passei 4 anos na minha graduação morando em Vitória de Santo Antão, que dá cerca de 2 horas de João Freire. Então todo final de semana eu estava em casa. Ah, todo final de semana Todo você ia final ver de seus semana, pais. exatamente, eu estava em casa. Então eu ficava de segunda a sexta, porque eu estudava de segunda a sexta na faculdade, né, na licenciatura em Química. E sábado e domingo eu estava com meus pais. Sentia saudade? Sentia, mas não dava Mas nem tava tempo. lá. Exatamente, não dava nem tempo direito de sentir saudade, porque é a correria do dia a dia, estudo e casa, né? Porque você vai morar sozinha, você tem que Sim, tomar sim. conta da sua vida, das suas coisas, enfim. Mas não dava tempo de acumular essa saudade, de eu escolher, eu vou passar o aniversário da minha mãe ou eu vou passar o feriadão. Tava sempre lá. Tava sempre lá. Ou vou passar o dia das mães, o aniversário do meu pai, ou o dia dos pais, eu tava sempre por perto, entendeu? E aí, essa distância ela sempre foi se alongando. Por que foi se alongando? 2019, iniciei o meu mestrado. Agora em Recife. Que é um pouquinho mais distante, mas mesmo assim, eu já tava em casa. Todo final de semana eu tava em casa. E aí passei 2 anos no mestrado, né? E aí iniciei o doutorado. No primeiro ano do meu doutorado foi quando abriu o concurso aqui de Alagoas. E aí eu decidi fazer. E entreguei nas mãos de Deus. Né? E disse, Deus, se for propósito, teu propósito pra minha vida, eu sei que eu vou certo, conseguir, né? Que dê certo. Se o senhor vê que eu tenho condições de administrar isso, principalmente no momento que eu estou vivendo, né? Porque doutorado não é uma coisa fácil, Sim. principalmente quando se trabalha e principalmente quando se trabalha em outro estado. Mas, enfim, Ô, velho, posso fazer um parêntese? pode. Achei bem interessante essa sua fala de perguntar a Deus assim, será que eu vou conseguir? Aí você pode pensar, oxe, já foi pro Canadá, já fez mestrado fora, por que não vai Já ficou conseguir? 6 meses fora de casa, né? Por que não? Porque realmente é de uma sabedoria muito grande, é admirável. Porque por mais que a gente passe por vários Processos, desafios, né? por vários processos, muitos deles até semelhantes, pode ter momentos que não sejam momentos. Sim. Exato. Você está acostumada ao desafio da distância, mas talvez não encontre o momento ideal, como Exato. você falou, Uhum. para viver a mesma distância. Sim, sim. Exato. Talvez você não aguentasse, não fosse para você, graças a Deus que foi, você está aqui hoje. Mas é muito interessante esse parêntese da sabedoria dela de perguntar, fato. Deus, mais uma vez eu vou ficar longe. É o momento, é agora, vou aguentar dessa vez. Aham, sim, sim. Exatamente. Você não é obrigado a ser forte sempre. Não. Perfeito, E a gente perfeito. não é forte sempre. Não é Eu forte sou- sempre, eu não sou. exato. Só retomando a ideia da distância, né? Agora, um pouquinho mais distante, aliás, bem mais distante. E aí, Deus me presenteou, porque sempre foi algo que eu pedi muito a Deus, né? A questão da estabilidade, né? Eu terminei a minha graduação, eu não fui abrir esse parênteses para trabalhar. Eu emendei, né? Graduação, mestrado, doutorado. E aí eu não abri esse parênteses para trabalhar porque eu sei que é difícil você trabalhar e você estudar. Sim. Porque eu tô sentindo agora, entendeu? Então por isso que eu preferi emendar logo. Graduação, mestrado, doutorado. E aí me surgiu a oportunidade, né? E eu sempre pedi discernimento. Tossindo aqui pra ela. E eu sempre pedindo discernimento a Deus. Eu sempre tinha muita vontade, na verdade, era uma das minhas metas em quesito profissional, passar num concurso, tá? E aí me veio a oportunidade de passar nesse concurso estadual. E aí eu vou fazer. E aí fiz. Quando eu lembro como hoje, eu fui corrigir a minha prova, eu disse, não, já esqueci, eu não vou conseguir passar, porque, bicho, esse sistema de uma errada numa acerta,
Sim. Me amo, Sérgio. Me amo. Venhamos e convenhamos. Enfim, aí eu corrigi, mas sempre no meu coração falava uma coisa mais alto, né? E com certeza era a voz de Deus. Você vai conseguir. Mas eu tava ainda duvidando da minha capacidade. Sim. Eu admito que eu tava duvidando da minha capacidade. E aí, eu lembro quando eu abri o resultado, né? Que eu vi o meu nome. Aí eu tava em João Freire, inclusive, com os meus pais. Aí pronto, me desabei em choro. Chorei, de fato. Eu cheguei na porta... Essa visão tá me passando agora na mente. Cheguei na porta da minha casa, olhei assim, agradeci a Deus e disse obrigada. E comecei a chorar, porque de fato era uma coisa que eu queria, mas eu não sabia que eu ia dar conta. Se eu ia dar conta. Mas Deus deu. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Me dê força, porque eu não vou desistir. Desistir nunca foi o meu sobrenome. Uma opção, né? Uma opção, exatamente. Então não vai ser agora que vai ser. E aí eu encarei legal, porque imagina, é certo que eu já rodei esse mundo, inclusive já tive a oportunidade de ir para um congresso na Argentina durante a minha graduação, passei uma semana lá, mas é diferente você entrar. Que vai voltar, né? Sim, Exatamente, exato. Você saber que vai entrar num mundo, num universo que você não sabia que existia. Onde é na vida que eu sabia que existia uma cidade em Alagoas com o nome Boca da Mata? É igual a tu, né? Quando tu passou também, tu teve que escolher. Os dois passaram por processos parecidos. E a né? minha mãe preocupada, ele vai procurar saber sobre essa cidade. Eu disse, não, mãe, mas... Tu pesquisou no Google? Boca da Mata. Pior que não. Não? Ó, Felipe pesquisou, e pior não foi? que até a Só coisa boa. Homem andando lá na cabeça de nossa ponta. sangue de Cristo. Escravo, enfiado por Que ali. boato. Meu Deus. Nenhum desses casos são Não, eu verídicos, vou, né? meu pai. Mas o nome da cidade já não é muito convidativo, Minha né? Exato, Boca da Mata, nada convidativo, Exatamente. de Mas fato. brincadeira, tem poucas informações. Tem pouquíssimas. Relevantes no lugar, legal. Isso, tal. de fato. É realmente uma cidade bem isolada. E com informações bem escassas. informações bem de escassas. fato. E uma curiosidade também sobre a minha lotação é que se eu não sabia que existia a cidade Boca da Mata, eu não tinha como colocar como opção. Né? E aí eu coloquei outras opções que pra mim iam ser mais acessíveis, questão de proximidade, enfim, a primeira opção foi São Miguel. Mas aí devido à minha colocação não tinha como eu ficar com São Miguel. Sim. Então, coloquei lá outras cidades que me fogem até da mente agora quais foram. Junqueiro. Botei Junqueiro, parece. É mais perto. Campo Alegre, que Campo também é Santa Alegre, Rogério. Atalaia. Não, Atalaia não. Tá lá, acho Tem que é uma assim. Não, foi Vila. Era o mais A única que eu próximo. lembro de certeza que eu coloquei foi São Miguel. Eu disse, pronto. Entreguei na mão de Deus. Deus vai me colocar no lugar que Ele sabe que eu vou me adaptar bem, que eu vou conhecer pessoas Que vai boas. ser tranquilo pra você. Exatamente, que vai ser tranquilo pra mim. É, Deus nunca faz nada pela metade. Exatamente, Ele faz o negócio completo, do Vou lhe início ao aprovar, fim. mas se Isso. vira aí nessa Mas se cidade vire com o horrível. resto. Não, ele aprova, permite a Prova. aprovação, mas prepara todo o processo. Exatamente, não é fácil. Mas ele dá o Importante, suporte. importante. Ele dá o suporte todos os dias. Então, voltando só para concluir o pensamento. E aí chegou o dia da minha posse, né? Fui lá assim, chique, linda, de salto, né? Como os meus alunos sempre me veem pelas salas de aula. Vamos colocar aí a foto que tá no feed do dia da posse, pra vocês verem o salto. Faz o seguinte. Uma foto dela na posse e uma foto dela na sala dos professores. Sim, Mas eu gosto de usar salto. podemos fazer. Podemos fazer. Colocar sua Não. foto na sala dos professores. Não. Bom voluntariado Posse versus em exercício. exercício. Aí você tá me Estamos caluniando. brincando. E aí, no dia da posse lá, né? Inclusive, eu conheci o Josuel no dia da posse. Não sei se ele vai se recordar de mim lá no dia da posse. Josuel é professor da Escola Estadual daqui de Boca da Mata. aprovado no mesmo concurso Isso. dela. Exatamente. Ele tava lá, inclusive, no mesmo dia da posse, da assinatura lá do documento. Todo mundo, né? E aprovado. Mas não era o mesmo dia, não. pra Não, todo cada mundo. Ah, um era foi em dia disciplina, diferente. né? É verdade, verdade. Foi por contativo de fichas. Verdade. Sim, aí como você veio parar em Boca da Mata? Aí, exatamente. Chega lá no dia da posse, que eu fui assinar o documento e eu fui logo ansiosa pra saber qual a cidade que eu vou lecionar. Qual a cidade, minha nova cidade que eu vou morar. Mata na boca. E aí, quando a mulher olhou pra mim, olha, você ficou na escola estadual Josefa Cavalcante de Jorginho em Boca da Mata.
Aí eu disse, sim, e qual é a cidade? Qual é a cidade? Ela falou Boca da Mata, mas eu não associo o nome Boca da Mata à cidade. Com a cidade, é. Eu disse, sim, mas qual é a cidade? Onde é que essa escola fica? Ela, Boca da Mata, moça. Aí eu respirei fundo, tá certo. Gente, tá certo. Foi onde Deus colocou, né? Foi o que Deus colocou, eu aceitei, né? Eu ia fazer o quê? Aceitei. Como eu falei, nunca pensei em desistir. Aham. E aí, eu saí um pouquinho, confesso que eu saí um pouquinho atordoada, né? Porque eu queria saber informações sobre a cidade, principalmente como eu ia fazer o meu trajeto pra voltar pra Recife, pra voltar pra João Freire, questão de distância, de viagem e tudo mais. E aí eu me deparo com o Josuel, que naquele dia foi um dos anjos enviados por Deus. Porque, exatamente, ele perguntou, qual foi a cidade? Ah, eu sou dessa cidade. E aí eu já comecei a perguntar, e como é? A cidade é tranquila? Tem muita movimentação estranha na cidade? Porque, claro, a gente sozinha morar só ainda, né? Exatamente, vai perguntar sobre como é a questão da cidade, né? Aí ele disse, não, cidade boa, cidade tranquila. Inclusive, ele me repassou o número do proprietário desse prédio. Do condomínio daqui? Exato, do condomínio. Que Tommy, resenha. vou repassar o contato, porque você vai entrar em contato, você vai precisar de casa pra alugar. Ele me deu várias dicas. Eu disse, beleza. Então eu fiquei mais tranquila, né? Naquele momento ele me tranquilizou. Então, ó, tá vendo como Deus prepara tudo? Tudo. E tudo se encaixa. Nossa. Ele preparou a cidade de Boca da Mata, que, assim, amei demais morar aqui. Porque eu nunca tive problemas com o interior. Eu até prefiro. Sim. Haja vista que eu não... Exatamente. Eu sou uma menina do interior. Tá? Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Eu digo com o maior orgulho da vida. Sou uma menina do interior, sim, que decidiu ganhar o mundo para ir atrás de melhorias. Sim. Só pra ela, não, pra família também. Porque é consequência, entendeu? É consequência. Verdade. Eu trabalho, hoje se eu tento suportar todas as adversidades que surgem pelo caminho, principalmente a questão da distância, é por causa dos meus pais, é por causa da minha família. Não como obrigação, de forma alguma. Eu não ajudo eles porque é a obrigação minha de filha. Não, é porque tá no meu momento de ajudar. E se eu posso ajudar, porque eu não vou fazer, ajudar? né? Porque eu não vou fazer. Pessoas que sempre apoiaram vocês, Exatamente. sempre estiveram com vocês. Sempre estiveram comigo, no bom ou no ruim. Isso. Sempre me apoiaram em todas as decisões da vida que vocês possam imaginar. Sempre foram os meus pais que estiveram ali e que estão aqui. Então... E ainda cuidam de Tonha lá, né? Ai, não fala da minha gatinha. Então, Tonha, minha gente, é a gata dela. ela é a coisa mais linda, fofa, gorducha, Só vale se chorar. maravilhosa desse mundo. E também é uma saudade diária que eu tenho, minha gente. Minha Tonha. Não, porque a Tonha também é a companhia da minha mãe. E como ela foi criada solta, né? Tonha é vida louca, total. É muito linda, é muito fofa. Ai, meu Deus, que saudade da minha gata. Você também tem um, né? Então, é só pra concluir o pensamento sobre a Boca da Mata, né? Então foi assim que eu cheguei em Boca da Mata. Os primeiros dias, ou melhor, os primeiros meses... Difíceis, né? Ai, meu Deus, não tem palavras no mundo Não conhecia ninguém. que consiga descrever Ser longe o da meu família. sentimento aqui. Era um sentimento assim misturado de gratidão. Eu até agradeço, Senhor, porque foi uma conquista grande na minha vida. Sim. Mas por outro lado, eu sou humana. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Entendeu? E aí eu me lembro como hoje. Ó, até a casa, eu não vou entrar em detalhes, mas até a casa pra alugar foi mão de Deus. Porque assim foi certeiro. Foi certeiro. Não, e de fato eu até comentei com você, não sei se você lembra, de como você conseguiu achar uma casa tão rápido. E ainda mais lá no centro. Porque foi num período muito difícil de achar casa por aqui. Foi certeiro. E aí quando eu cheguei, que eu me vi numa casa sozinha, porque minha mãe, ela esteve aqui pra ir comigo, me apresentar a escola e tudo mais, pra conhecer um pouquinho da cidade. Mas no agora vai, você vai... Eu vim sozinha, entendeu? Com mudança, com mala e cuia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Não foi de Guanabara, foi de Progresso. Não, foi de Real, Alagoas. E aí pronto, cheguei eu aqui no primeiro dia. Só tinha as minhas roupas na mala, a casa vazia. A casa vazia e ao mesmo tempo eu me esvaziei ali. Nem cama, nada. Não tinha nada. Caramba. Casa vazia, tinha as minhas malas, as minhas roupas e eu. Tinha eu e a minha vontade e a minha fé.
Menino, Eu me tá arrepio. arrepiando. Me Tu ficou arrepio. quanto tempo nesse contexto assim, de tipo só você, a casa e as roupas? Um ano e meio. Brincadeira. Um dia. Não imagino dia. como foi Um dia, prolongado esse porque dia. a dona lá da minha casa, inclusive um grande abraço para ela, que também foi um dos Um anjos anjo que de Deus Deus, né? enviou na terra. Foi altamente atenciosa comigo, veio, perguntou se eu queria alguma coisa, me levou justamente para conhecer as lojas de Boca da Mata, porque eu precisaria pelo menos comprar uma cama, ou então um fogão, Sim. entendeu? Uhum. Mas assim, eu digo que eu passei um dia, porque eu saí, quando eu cheguei, né, ela foi ao meu encontro, tudinho, me apresentou os principais pontos da cidade, né, como por exemplo, supermercado, Sim. importante, essencial, aqui você consegue comprar isso, comprar aquilo, e enfim. E aí eu consegui comprar a cama, comprar o fogão, mas aí eu passei 15 dias sem geladeira, porque eu tive que comprar pela internet. E aí foram períodos assim que de fato apertou um pouco, né? Porque eu tinha que sempre estar comendo fora, assim, desafios iniciais. Uhum. E ainda mais lidar com aquela saudade absurda do início, né? Que a gente não tem como explicar aquela saudade absurda e você se sente meio que perdido. Porque você tá num lugar que você nunca viu ninguém ali, que você Sim. não conhecia. Então eu era uma completa desconhecida e não conhecia ninguém. E eu lembro que a princípio você ficava na escola até em dias que você não tinha que estar na escola. Né? Exatamente, porque eu sempre gostei muito de falar, entendeu? De conversar. Mas aí quando você... Uma casa enorme, né? Que a minha casa é enorme, É graças grande. a Deus. Sozinha, só você e as paredes. Sem móvel, sem nada. Sem televisão, sem... É, Sem móvel, sem nada. E aí você já se sente um pouquinho mais isolada. isolada, Né? angustiada, e assim, não, eu preciso ir ver gente, eu preciso ir pra escola, eu preciso... Nesse tempo ainda foi o período de adaptação, eu não estava indo em sala de aula, não estava lecionando, que também foi um dos grandes desafios, né, porque foi o meu primeiro contato, foi o primeiro Com a sala de com aula. a sala de aula, exatamente como professora. E foi assim, os primeiros dias foram bastante difíceis, né, até hoje é difícil, não vou mentir, não vou dizer que é fácil sempre. Mas você se adaptou melhor. Exatamente, mas é o que eu digo, né? São fases. E a gente nunca pode dizer que fase é o fim, que não é. Uhum. São fases. Exato. Vai passar. Tem fases que eu tô boa, alegre, contente, pra cima, que eu chego dando risada à toa na escola, enfim. Mas tem fases que não, porque o cansaço pesa. Sim, sim. O cansaço bate, a falta de casa bate, a falta dos amigos bate. Não que eu não tenha amigos aqui, que eu não consegui construir, né, relações Mas é com pessoas, mas é diferente. diferente, porque é a sua origem, é de onde você veio, é de onde você nasceu, é de onde você cresceu, é aquilo que você conquistou pra ter lá. Uhum. Entendeu? Mas eu me sinto assim muito agraciada, né? Muito agraciada pela cidade, muito agraciada pela escola, pelas pessoas da escola que Deus colocou no meu caminho, Sim, né? sim. Pelos alunos também que passaram por mim, que estão passando, que me ajudam a me edificar nessa Exato. minha construção diária, que é o ser professor, Uhum. né? E aí são essas pessoas que me deixam com o coração mais aquecido, mais alegre, né? Porque eu sei que eu posso contar, que eu posso conversar, né? Inclusive, ó, vê se é Deus, gente, é Deus em cada detalhe. Inclusive, passou outro pernambucano, aliás, dois pernambucanos né? aqui, né? Verdade. Inclusive, um deles é o Rafael Rafael e Vinícius. e Vinícius, exatamente. E aí, meio que eu já me senti um pouco mais em casa, né? Com o mesmo sotaque que a pernambucana, então bora lá, né? E eles também, né? Se sentiram mais em um pouco casa. mais Foi em bom, foi bom pra todo casa. mundo. Pra os Exatamente, três, né? é. E aí, Pra todo mundo. o Vinícius, que também é uma ótima pessoa. O Rafael, que a gente conseguiu consolidar uma amizade muito... Da mesma disciplina também, né? Exatamente, na mesma disciplina. A nossa sintonia. Então, ele sabe que aqui ele não tá sozinho. E eu também sei que aqui eu não estou sozinha, Sim. né? Não só pela pessoa dele, mas pelas outras pessoas que eu consegui abraçar durante esse caminho, né? Uhum. Que eu consigo abraçar mais e mais, né? Porque essa é uma das metas de vida, né? Você acolher, mas também Ser acolhido. ser acolhido, exatamente. Ô, mãe, você contando nessa história, nesse processo, passo a passo, a gente pode traduzir algumas palavras, né? Abdicação, superação, jamais desistir, que mais, Carlinhos?
persistência, né? A questão do resiliência, a foco, fé. determinação. Mas assim, se você pudesse definir a sua trajetória em uma palavra, só era uma Toda a palavra. sua trajetória. Pedir isso ao L é difícil. Sim. Uma palavra. Uma pessoa que fala pouco. Porque eu falo muito. Mas assim. Brincadeira. Mas eu espero que eu não tenha sido prolixo. Não. Tava difícil, eu não entendi. Relaxa. Mas um esforço. Pra definir toda a sua trajetória Em uma palavra. em uma palavra. Diante de tudo. Pode fechar o olho se quiser assim. Se imaginar, visualizar alguma coisa. Eu sei, vai passar uma fé. Fé, persistência. Mas se eu falar disciplina, eu vou estar sendo injusta com a fé. Mas se eu falar fé, eu vou estar sendo Mas tenta. Uma palavra para definir. Tome, respire. Respire. Uma palavra para definir o L, trajetória. Desde a vida toda, né? O início da sua vida até o momento. Você nasceu até o L de hoje, nesse episódio, dia 24 do 4 às 8h52. De 2023. Defina o L E a sua trajetória em uma em uma palavra. palavra. É difícil. Foram muitas coisas, né? Muitos processos, muitos altos e baixos, muita vontade de desistir. Muita vontade de continuar também, por isso que eu estou aqui, né? Sim. Se não existisse essa vontade, quem E aí seria eu? continuar maior do que desistir, Exatamente. óbvio, né? Se você tá aqui. Tem dias que não, mas tem dias que sim, a gente se pega nisso e vai vivendo um dia após o outro. Porque, como eu falei, são fases, e fase não é o fim, tudo Uma passa. palavra. Tá enrolando. Uma palavra, Wellen. Então, eu acho que a palavra que mais se encaixaria, né, para definir todo o meu processo, que ainda Sim. tem muita coisa por vir. Claro, né, que eu não quero morrer agora. Terrível você. Mas seria justamente a resiliência. Top. É. Porque Eu acho que a resiliência engloba resiliência tudo, né? Engloba Disciplina, exato, fé, engloba tudo. tudo. Resiliência, pra mim, é a palavra que me define. Top. E que traz consigo esse significado, né? De você se superar, de você procurar sempre o melhor, que mesmo de acordo com as adversidades que você vive, porque você não está isento disso, você vai Sim. viver momentos de tribulações, mas cabe a você deixar que esse momento lhe derrube ou você pegar como aprendizado. E isso é você ser uma pessoa resiliente. Perfeito. Isso. É tomar aprendizado. Exatamente, isso é você ser uma pessoa resiliente. Exato. Porque tribulações a gente passa. Ah, ele tem uma vida perfeita de jeito nenhum. Ninguém tem uma vida Ninguém perfeita. tem. Ninguém tem uma vida A perfeita. galera confunde muito isso, tipo, resiliência Com é vida perfeita, né? você passar por um problema, tipo, não, tá tudo bem. Não, tô de boa. Aí é a positividade tóxica, né? Isso. Exatamente, Resiliência não é é isso. você saber sofrer. É saber gerenciar. Exatamente. Saber que você vai sofrer, vai ter dias bons, dias ruins. Mas você se manter lá. Mesmo nas E você circunstâncias da sair vida. disso com um aprendizado, com uma Isso, experiência e nunca de com vida. frustrações, E nunca né? com frustrações. É sempre aprendizado. Porque tudo que acontece, seja bom ou ruim, você vai tirar como aprendizado. Isso. Como lição Perfeito, de vida. perfeito. E isso é o importante. Perfeito. Isso é o mais importante, né? Você saber gerenciar essas coisas. O L. A galera já conhece a sua trajetória. Sua história. E o que define E o que define você. você. Vamos fazer um ping-pong. Ótimo, adorei. Esse negócio não vai prestar, não. Pra galera Adoro o conhecer. ping-pong. Na galera conhecer também um pouquinho da L. O L. É, O L livramento, o L pessoa, o L amiga, o L filha. filha, o L relacionamentos, o L. Enfim. Sabe como funciona? Pra ser né? mais leve. Sim. Sabe como A funciona? gente fala uma coisa e Eu você falo que é tem uma palavra, né? uma palavra. É só uma palavra? Sem pensar muito, entendeu? Deixa muito. E a gente fala, Tonha, não chore. Uma palavra pra definir Tonha. Um amor. Enfim, não sei. Você vai Aí dizer. você fala, É. entendeu? Uma Beleza? palavra. Sim, certo, entendi. Vamos lá. Vai, começa. Música.
Ô, minha gente, não tem como não pensar, não. Eu vou pensar na música. Pense, mas. Não, música. Menina somente. Dias difíceis. É uma música. É uma música. quem é? Frei Gilson. Frei. Frei Gilson. É um Dias cantor. difíceis. É. É. Sim, É um vai. frei que canta. Vai. Livro. Rapaz, aí você me pega. O hábito Gente, da leitura não é muito forte em você. não me julguem, tá? Não me julguem. Mas é que de fato. A Bíblia. Não A é Bíblia. muito. A Bíblia. A Bíblia. Exato, a Bíblia. Bíblia. Mas se você colocar assim, um artigo científico, aí talvez. Eu tô lendo normalmente os artigos científicos jornados. Aí vai aparecer muito, né? Pra minha tese de doutorado. Tem a Bíblia, exato. Uma música, um livro, uma cidade. João Fredo. Também essa boca da mata. João Fredo. Um amor. Deus. Família. Tudo. Tonha. Amor. Comida. Eu me acabo. Mais uma preferida. Uma preferida. É difícil escolher. Meu Deus. Fala plateia com rabada. Não, essa aí eu já não gosto. Não é de nenhum. Entendi. Tem dessas coisas, mas. Deixa eu ver, uma comida. Cuscuz. Cuscuz. Bom. Cuscuz com ovo. É de nenhum. É de nenhum. Interior raiz. Raiz. Viu? Raiz. Raiz. Cuscuz Raiz. com ovo. Uma bebida. Uma bebida, água. Um filme. Um filme. Eu também não sou muito dessas De assistir filme, né? Mas tinha algum que marcou? Diferente. A Lagoa Azul. Não mundo. Nunca assisti. Não. Tá errado, pô. Tá errado. Qual ser humano que nunca assistiu a Lagoa Azul? Meu Deus. Um amor para recordar. Não. Pronto, ela vai ter que esperar a Lagoa Azul sair no cinema pra assistir. Cinema não, na Globo amanhã. Todo dia passa na Globo, na Globo. Na sessão Gente, da tarde. é minha tarde. vida da professorinha que, como muito me chama. Não, Tapim não. Não, Você Tapim começou a não. lecionar no Horrível. A passado. Globo Azul, eu assisti desde meus 10 anos. Exatamente, você começou a lecionar ano passado. né? É Não muito essa corrida, tapinha, não. gente. Vamos lá. Fruta. Boa. Banana. Boa. Cor. Verde. Estilo musical. Ela é Só pode eclética. Como diz Pablo Vittar, ela é epilética. Só pode um. Forró. Forró. Mas ó, um adendo. Eu gosto de forró, de brega, de. Mas o preferido brega é o forró. funk, de sertanejo, mas o meu lovezinho. É epilética, forró. é epilética. Ela é epilética. Um pagodinho também é muito bom. Ao topo do topo, É. forró. Forró. Um lazer. Lazer. Isso. É. Viajar. Também com a Distel, ela passou a vida Viajando. viajando. Viajar Tem pra que descanso, gostar, tá? viajar não. Lazer. Viajar. Não, pra descanso. Pra onde? Vou curtir. fazer uma Pra curtir, tá, gente? Amo exatamente isso, eu amo viajar. Ainda bem que eu amo viajar. Exatamente. A minha vida de correrias e de viagens É. só tem que gostar mesmo. Isso, Mas isso, é viagem de isso. lazer, de tomar uma cervejinha. Vamos lá. Eu não bebo muito, tá? Mas numa prainha assim, você pega Tomar uma cerveja. cerveja. Não você foi, curte, eu né? consegui saber. Ela falou bebida preferida água, agora tá... Sim, não, a minha bebida preferida é água. Mas significa dizer que a pessoa só bebe água. Fonte segunda me disseram o contrário. O quê? Sobre as bebidas Revela, alcoólicas. revela. Não, aí é fake news, tá? Não vem ao Fake caso. news. Relacionamento amoroso. Ei, pesou. Olha Caralho. a cara que ela fez. Mulher que eu não sei Defina uma caralho. palavra, relacionamento amoroso. Não necessariamente as suas experiências, mas o que isso representa pra você? Olha, pra mim, Ela vai falar o nome do cara. Pedro. Relacionamento Pedro. como é o nome daquela palavra? Ai. Qual? Uma coisa afetiva. Tá, responsabilidade Sim, afetiva. responsabilidade afetiva. Por quê? Por quê? Porque você precisa ser responsável afetivamente com seu parceiro. Sim, mas você teve alguma experiência onde Mas você... no meu caso, Alguém foi responsável, hein? Foi. Você tá assistindo. Pedro, Ele sai da magoa. você não é responsável. Uma viagem de sonhos. que eu já fiz, Não. O que pretende eu fazer? pretendo
Eu pretendo conhecer Paris. Olha só, ela quer tirar foto na Torre Eiffel. Yes. Como você se vê daqui a 5 anos? Boa. A gente já conheceu a sua história, já viu características muito relevantes em você, pontos da sua personalidade e com relação ao futuro. Como você se vê daqui a 5 anos? Ainda em Boca da Mata, com 64 filhos, casada com Pedro. Como você Olha, se vê? se for o Pedro, eu não sei, né? Mas como eu me vejo daqui a 5 anos? Doutora. Já tá no processo. Palmas tem que ser. pra ela. Palmas pra doutoranda. Doutora. Não me vejo mais em Boca da Mata. Não. Você não. Sim. Tá? Não me vejo mais em Boca da Mata. Não é porque eu não gostei da cidade, não leve pra esse ponto. Sim. Mas é claro que a gente sempre almeja voltar Pra raiz. pra raiz, né? Retornar De pra volta raiz. pra minha terra. É. Inclusive, eu tenho. Inclusive, a minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Tá bom, minha gente. É a cara da minha mãe essa música. Oh, meu Deus. Inclusive, eu tenho a oportunidade, né? E se a governadora do estado de Pernambuco também decidir. Sim. Sim. Raquel. Raquel, por favor. Peraí, eu não sei se é Raquel mesmo. A gente corta essa parte. Governadora de Pernambuco, por favor, lance a chamada do concurso realizado em 2022. 22. Essa pessoa quer voltar pra casa Chama essa dela professorinha aqui linda, topada, maravilhosa, que quer contribuir demais pro estado de Pernambuco. E assim voltar como pra o estado- sua terra. Exatamente. Então, por isso que eu digo que eu não me vejo mais Então em daqui Boca a da 5 Mata, anos daqui a você se 5 vê de anos. volta pra sua raiz. Continua, professor. Continuo, professora, eu me vejo de volta à minha raiz. Mas se uma das minhas metas é o concurso federal. Se Sim. eu conseguir o concurso federal, ainda um pouquinho distante das minhas raízes, Você vai. eu vou. Sim, sim. Porque- É uma coisa negociável, né? Exatamente, porque também é uma das minhas metas daqui a 5 anos, né? A gente tem que sempre procurar o melhor. Sim, né? sim. Tô confortável com o que eu tenho hoje? Não. Se eu ficar confortável, eu nunca vou. Nunca vai conseguir crescer, mais. né? Entendeu? É isso que eu quero. Eu quero crescimento. Cresci muito, graças a Deus. A experiência que eu tô construindo aqui tá sendo enorme, né? Mas Mas, não é o sendo que você enorme. quer pro resto da vida. Exatamente, Normal. tá sendo enorme, mas não é o que eu quero pro resto da normal, vida. Eu maduro, quero- sábio. Exatamente. Então, profissionalmente, daqui a 5 anos, não vai estar em Boca da Mata, Não. mas se vê concursada, provavelmente num concurso federal. Doutora. Melhor se for na sua raiz. Se não tem problema. Mas uma das também suas que esteja prioridades assim é num essa. perímetro um pouco Mais próximo. mais próximo, né? Beleza. Também Ok. eu vou fazer eu saí pra ir pro Canadá lá em 2015. Ah. Hoje talvez eu não teria a mesma coragem. Sim. Por isso que eu digo, vou fazer Foi uma um concurso. preparação. Exato. Eu vou fazer o concurso em Amazonas, no Rio Grande do Sul. Assim, eu posso até fazer, eu nunca vou dizer nunca. Sim. Mas o peso maior vai ser justamente a minha família. Aham. Entendeu? Porque eu não vou ter. Infelizmente, pais não são eternos. Então. Sim. A gente precisa zelar enquanto eles Precisa zelar. Exatamente. Eu quero os meus velhinhos perto de mim. Eu quero Perfeito. estar perto deles. Então, vai ter concurso em João Pessoa, em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia. No Piauí, eu arrisco. Entendeu? Porque eu não quero. Tá um perímetro mais próximo dos seus pais, né? Exatamente. Então, profissionalmente falando, é isso. Tá, mas e na Sempre- sua vida pessoal? casada, solteira. Quantos filhos? Quantos filhos, Quais quantos os nomes. nomes dos seus filhos? Daqui a 5 anos. Falando um pouquinho sobre a minha vida pessoal, né? Daqui a 5 anos. Eu não vou dizer que eu vou me ver casada. Pode ser que aconteça. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com certeza, com alguma pessoa, né? Com alguém que Deus enviar pra mim. Né? Ou ele já enviou. Ainda não, ainda estou aguardando o envio. Ela está em oração. Exato. Estou aguardando o envio do meu príncipe encantado. Você que Brincadeira. estava com ela dúvida, direito. Ela está solteira. Tá solteira. Estou solteira. Mas, Repete. não. Você está solteira, Welly? Sim, estou solteira. Pronto. Passa seu arroba.
Mandei um directzinho. Vamos fazer o seguinte, já o L topar. Vamos brincadeirinha diferente. Isso. Vamos lançar a foto dela no feed do Instagram. Não, eu namorado pra ele, é? Quem tiver interesse, vai comentar, eu quero. Vai dar namoro, os profs podcast. Quem é o L curtir é porque ela se interessou Sim, também. aí você vai lá e manda um direct pra ela. Fechou? De jeito nenhum. Nada. A gente pega a foto do podcast normal e põe na legenda. Ela está solteira. Quem quiser, diz que Diga, eu quer. quero. De jeito nenhum. O coração de Welly não é assim fácil não. O viu? seu amor pode Difícil. entrar no comentário do Instagram. Ei, Difícil. assim, é uma Seu brincadeira, amor. mas acontece. Pô. Acontece. O quê? De sair de uma coisinha assim de rede Já, social. já. Ó, vou deixar claro que eu estou bem como eu estou, amando Sim, minha companhia, sim. super amando minha companhia, não estou desesperada atrás de namorado, tá? Porém, é Olha, a gente vai fazer um Não, até porque é exatamente uma espera em Deus. Sim. Deus sabe da pessoa que ele vai mandar pra minha vida. É exatamente essa pessoa que eu quero, né? Que seja enviada por ele. Então daqui a 5 anos eu me vejo sim em algum alguém. relacionamento com alguém firme, né? Que seja da vontade de Deus. Sim, Se sim. não, Ué, estamos caminhando para o final Exato. e aí vem mais um desafio para você. O último, Nossa é o último. Senhora. Já só desafio. Mas respira. Já acabou minha água de tanto desafio. Você não foge de desafio, então Tome desafio. vamos no desafio. Né? Vamos lá, a gente vai encerrar o podcast. E como a gente sempre gosta de encerrar, uma frase, uma palavra, Uma uma mensagem. mensagem. A última. O que a Welly tem a dizer para clicar atrás da tela dela, Assistindo você. e algo que possa mudar a vida de quem está ali. Manda brasa. Manda abraço. O que eu quero dizer é o seguinte: sonhe. Sonhe muito. Sonhe muito alto, muito grande. Teve um dia que eu escutei assim. Alguém falou pra mim: Welly, por que tu sonha tão alto? Quem sonha alto, a queda é grande. Aí eu disse: Que pessoa pessimista, negativo. né? É. Negativo. E eu? Eu sonho alto porque o meu Deus é grande. Então não tem como eu sonhar baixo. Perfeito. Porque o meu Deus é grande. Então, se for sonho de Deus na minha vida, ele vai realizar. Se não for, ele tem algo melhor. Sim. Então, por isso que eu digo e repito: sonhe muito, sonhe alto, mas não fique só no sonho. Busque, Perfeito. vá, Haja, lute. né? Aquela menininha lá do interior com 17 anos já ganhou o mundo. Já fez uma graduação, já fez um mestrado, daqui a pouco tá terminando o doutorado. Atualmente é professora concursada do estado de Alagoas. Porque ela sonhou com tudo isso, mas ela não ficou só no sonho. Isso. Ela levantou, ela caminhou, ela correu, ela caiu, mas ela não ficou lá embaixo. Ela se sustentou na mão de Deus e conseguiu caminhar. Perfeito. E por isso que hoje ela tá aqui. E hoje ela almeja outros sonhos grandiosos, porque ela sabe que o Deus da vida dela é o Deus do impossível, é o Deus do grande, é o Deus do alto. Então por isso, Sonhe. Haja. exato. Por isso que eu falo, sonhe, saia do comodismo, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos. Persista e insista. Isso. Persista e insista. Ah, tô fraca. Insiste. Ah, tá dando errado. Insiste. Uma hora vai dar certo. Uma hora você consegue. Perfeito. Uma pregação. Uma pregação Bom, aqui. de verdade Mas foi mesmo, muito top. só não entendeu o que eu fiz. Realmente. Claro, objetiva e totalmente pertinente, real. Coerente com a palpável, história de vida dela. Coerente com a história de vida dela. Então, se você gostou da Isso. história de vida dela, eu amei. Também. Vou conhecer. Se você assistir como a gente gostou Amanhã vai muito, assistir fácil esse episódio. chora, né? Vai. Chora. Manhã também, manhã. Se você assistir como a gente gostou, então, tá esperando o quê? Compartilha pra geral. Né? Isso. História boa, a gente compartilha pra chegar longe. Para que mais pessoas possam conhecer. Possa conhecer, se inspirar, se motivar e, assim como ela, mudar a realidade de vida. Então, Compartilhem. compartilha, comente, segue. E se inscreva no canal para estar ajudando também o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas. E como a gente sempre faz para finalizar, né?
manter Onde é que esse a gente se contato, acha? onde a gente se encontra nas redes sociais. Diga o seu arroba, Felipe. Arroba no Instagram, arroba Felipe Santos, com 2 I's e 2 L's. Vamos colocar na edição aí. Welly, como é que a galera faz pra te encontrar no Instagram? Eu vou soletrar porque meu nome é um pouquinho assim. A gente coloca na edição também pra reforçar. Então, arroba o L com 2 L's e um Y, Evelyn com 2 L's também e um Y. E o L com W. Ela é chique, né? Ela é chique. Todo estrangeirado, todo estrangeirado. O L, um ABC. E o meu arroba lá no Instagram também, arroba Prof. Carla Costa. Carla com C, tudo certinho. E você vai nos encontrar no arroba Os Profs Podcast. Sim. Onde, Felipe? Spotify. Isso. YouTube, TikTok. TikTok, Instagram, OnlyFans. Tudo. Onde você colocar Os Profs Podcast, nós estaremos lá. Sonhos, nas suas metas. Só não no OnlyFans. Não, melhor no OnlyFans. Essa novinha tem Only. Virou bagaceira já. Tchau. Tchau, até a próxima. Obrigada.